Bomba! Vazaram imagens do remake de One Piece vindas do governo da China. Staff do anime tem reunião emergencial durante ato. Incêndio próximo ao set do live action para a gravação. E esse é só o início, porque tem muita big news. Mas calma, tá tudo bem. O ano de 2026 vai ser muito abençoado pro fã do Shonen. Porque simplesmente vamos ter One Piece, Dragon Ball, Naruto e Bleach com produções inéditas na sua telinha nesse mesmo período de 365 dias. Cara, é bizarro você imaginar que em 2026 você podia pegar uma máquina do tempo, voltar ali pra 2004, 2003, Enies Lobby e tal, quando o Narutinho também tava começando a pegar fogo, quando o Bleach tava ficando cada vez mais quente. Pega nesse período e fala: galera, calma, daqui a 21 anos vamos estar todos juntos sendo serializados com Dragon Ball, por sinal, com Dragon Ball. Mas o mundo mudou muito. A gente tá na era dos vídeos verticais, do consumo desenfreado, da falta de atenção, da fritura dos receptores de dopamina. As paradas estão diferentes. E, obviamente, as adaptações de anime vão acompanhar. Por exemplo, é impossível ter internet e não ter visto algum meme dessa terceira temporada de One Punch Man. Aquela cena ali do Garou descendo de um só, deslizando. Quem não viu já 30 memes diferentes? Eu vi, pô. Todo mundo viu. Quem não conhece a terceira temporada de One Frame Man e coisas do gênero? Pois é. Quando uma produção vai mal, ainda mais se é uma produção de algo popular, famoso, a galera faz bullying. Mas faz muito bullying online. A zoeira tá num nível exponencial. Hoje em dia você consegue ter bots fazendo memes de IA de coisas pra spamar na internet. É uma loucura. As pessoas desempregadas estão empregando máquinas para fazer memes na internet. Não basta mais seu próprio tempo. Mas esse aqui é um canal de One Piece, e a gente não pode fugir da mira também. Durante alguns anos, One Piece flertou com ser um anime de baixa qualidade, né? Alguns episódios pavorosos em Dressrosa, outros na Ilha do Tritão, espalhou ali em Punk Hazard, Whole Cake também tem coisas complicadas. Mas tudo mudou. E essa mudança passa por essa reunião de staff completo que teve agora, que está sendo reportada, que aconteceu no dia 21 de janeiro. Eu quero falar disso, quero falar do incêndio de live action, quero falar dos vazamentos, quero falar do Dragon Ball, do Naruto, do Bleach. Fala galera, deixa eu esperar aqui, eu sou o Derek, deixa o like, se inscreve, Alanzito. Sem mais delongas, chama a vinheta. Big Four em 2026 vai rolar, queira você ou não. Então vamos começar pelo anúncio mais recente, a continuação de Dragon Ball Super. Retornando em 2026 para começar com um remake da saga do Beerus em 6 episódios e depois com uma continuação do Super que vai ser conhecida como Dragon Ball The Galactic Patrol. Mas, gente, esse anúncio aqui foi absurdo. No evento, comemorando 40 anos da grandiosa obra de Toriyama, a Toei lançou um vídeo especial passando por toda a história de Dragon Ball, com momentos animados lindos, com muito bom gosto, muito coração, e com trilha sonora do mega condecorado Hans Zimmer. O Hans Zimmer é um dos artistas mais icônicos, né? Obviamente, extremamente aliado ao audiovisual, quando a gente fala de trilha sonora de grandes filmes, né? A quantidade de Oscar, a quantidade de reconhecimento que esse cara tem, é realmente besteira ficar falando de Hans Zimmer. Agora, é muito legal falar de Hans Zimmer e Dragon Ball, que é uma fusão, assim, inesperada, mas que mostra a grandeza dos dois, tá? A grandeza de Dragon Ball, a grandeza do Hans Zimmer, essa combinação pra mim faz sentido em escala de grandeza, mas é um crossover que não costuma rolar, então muito, muito legal, grande jogada da Toei que chamou bastante atenção com muito bom gosto, muita tradição, muito carinho pelo passado também e pela memória de Akira Toriyama. Eu vi o filme do Beerus no cinema quando lançou, foi hype pra caramba, porque era o retorno de Dragon Ball no cinema, mas eu sei também que passou depois na Toei, no semanal, e ficou mal adaptado e tal, então é um remake bom, é um remake interessante, sabe que o One Piece está seguindo esse mesmo caminho, a mesma casa, uma influencia a outra, e o One Piece hoje em dia é a grande joia da coroa da Toei. Mas vamos sair do domínio da Toei para ir pro domínio do Pierrot, porque estamos falando de Naruto. Sim, gente, o estúdio Pierrot finalmente vai lançar os 4 episódios prometidos. Se você está por fora, em 2022, comemorando 20 anos de Naruto, anunciaram o lançamento de 4 episódios inéditos, cobrindo o pré-time skip, ali no finzinho do Naruto clássico. Porém, esses episódios nunca viram a luz do dia.
eles foram sendo adiados e adiados e adiados. Estava no meio da pandemia, tiveram outras produções que o Pierrot teve que dar prioridade, e acabou que esse ano, aparentemente, segundo os vazadores, segundo os rumores, ali pro final de 2026, vamos ter esses 4 novos episódios de Naruto, com alta qualidade, prometendo muito. Então, vai ser muito legal esse retorno do Naruto à tela, que nunca deixou de estar, né, por causa do Boruto, mas agora com seu título original. Por último, mas não menos importante, Bleach. É o público mais perigoso do mundo dos animes. Aqui, ó, vem que eu tô com a Ace também. Mas enfim, o papo é que Bleach retorna também nesse ano abençoado de 2026, em julho, com a parte final da saga da Guerra de 1000 Anos. Eu não vejo Bleach, eu não tenho muito contato com Bleach, mas eu tenho alguns amigos que veem Bleach e eles me informam com muito carinho e muita efusividade e intensidade que tá absurdo, que a adaptação tá monstruosa, que Bleach tá sensacional. Então eu confio demais nessa adaptação que tem saído e quem sabe não me convence a brotar num Bleachzinho. Vocês acham que vale a pena, galera? Comenta aí se tu é fã de Bleach, se vale a pena dar uma maratonada no Bleach. Mas agora, finalmente, One Piece, porque tem muita coisa acontecendo. Para começar, eu preciso falar do Pill Piece. O Pill Piece é o perfil que traz informações, notícias, vazamentos sobre One Piece. E ele, muitas vezes, né, mais do que não, acerta, traz coisas quentes antes até de mídia especializada do exterior. Por isso que, com o tempo, esse perfil, que provavelmente é um grupo de pessoas, foi ganhando cada vez mais relevância e mais confiança na internet, mesmo sendo anônimos, né? Bom, dessa vez, num tweet eles lançaram que simplesmente passou na TV estatal chinesa uma história sobre um estúdio de animação local que também estava trabalhando com a produção do Wit Studio The One Piece. The One Piece é o remake que vai pegar One Piece do zero e refazer frame a frame, redesenhar tudo, toda a produção com todo cuidado, com todo carinho, com bastante tempo, e vai ser lançado ali direto na Netflix, eu acho que provavelmente 12 ou 13 episódios inicialmente, tratando One Piece como se fosse essa obra completamente inédita, refazendo ela do zero, mas com todo esse peso de ter que tratar uma produção magnânima como One Piece, como algo que tem que ser respeitado e tem que ser considerado, né? Os caras não podem sair fazendo qualquer coisa. No entanto, esse estúdiozinho na China revelou ali uns frames da tripulação do Bug, que faz muito sentido com a parte que ficaria encarregada pelo Wit Studio. Então, isso dá um peso maior a isso ser um vazamento real. E que seja mesmo um vazamento real, porque a gente não recebe nenhuma informação oficial sobre The One Piece há muito tempo. Não falaram nada na Jump Festa, não falaram nada no One Piece Day, e a gente ficou com o pires na mão, achando que ia ter um trailer, ô galera, tamo vivo, e nada. Então esse vazamento, que precisamos informar, é um vazamento, parece ser legítimo e que seja mesmo, vamos torcer pra já ter The One Piece nas nossas telinhas. Vou chutar aí que então deve ser fim de 27, talvez início de 28, vai demorar. Agora vamos falar do anime Yobaf. A gente sabe que em mais ou menos um mês a Toei lançou o trailer do anime, né, o trailer de Yobaf, estamos todos empolgados, e a gente tem esse ato ali de mais ou menos 3 meses até o início em abril de 2026. No entanto, a gente também teve o reporte de que teve uma reunião de staff total da Toei Animation, produção, design, áudio, storyboard, outros profissionais, e essa reunião foi muito importante para segmentar o que vai vir aí em 2026 em relação ao One Piece. Por quê? Sabemos que vão ser 26 episódios. Eles fizeram uma live stream lá com os produtores da Toei e tal, os cabeças da Toei, e os caras falaram que vão ser 26 episódios adaptados por ano, provavelmente em 2 temporadas de 13. Isso eu tô meio que chutando, foi o que deu pra entender da live. A gente cobriu aqui no canal, tem um vídeo específico falando com todos os detalhes. Dito isso tudo, não sei se relacionado a essa reunião, eu sei que também, alguns dias depois, foi reportado que Hidenori Arai, o responsável pelos icônicos efeitos sonoros de One Piece, se aposentou. Foram mais de 3 décadas trabalhando ali junto à obra, em diversas capacidades. Ele ficou muito conhecido por ser realmente o responsável por tantos efeitos aí icônicos de One Piece, mas isso é um ponto polêmico também. E eu vou falar agora. Primeiro, máximo respeito, uma homenagem à grande carreira do cara, porque é algo muito especial, mas falando aqui como fã, uma questão mais contemporânea, os efeitos sonoros de One Piece são um grande divisor de água entre a era antiga de One Piece e a era nova. Por quê? A gente já tá com uma animação contemporânea, de alto nível, avançada artisticamente, completamente intensa na expressão, no brilho, no nível de dificuldade técnico, no talento, tal, tá um nível absurdo.
No entanto, a gente às vezes tem os mesmos efeitos de 99, de 2000. A gente sabe que One Piece tem os efeitos que tem muito uma pegada cômica. E One Piece não deixou de ser um anime cômico, mas às vezes nas cenas de luta fica meio assim, né? Eu acho que até no Luffy versus Lute, Jughead, às vezes tinha uns momentos ali que eu fiquei meio, pô, não sei se seria esse efeito ideal e tal e pá, mesmo sendo o Luffy de Gear 50. Moral da história. Eu sei, tá? Tem rumores que correm por trás ali do behind the scenes, na produção do staff, da Toei e tal, que jovens animadores muitas vezes ficam frustrados com o tratamento de áudio dos seus cortes. Às vezes até já teve casos de animador que repostou reedição de corte ali, com trilha sonora nova, né, autoral, meio que tirando os efeitos bobos de One Piece. E aí, eu acho que a gente tem que considerar que quando você tem algumas pessoas tão sêniores, né, alguém que está há 30 anos numa indústria ali, já numa posição de senioridade, um japonês que conhece One Piece profundamente, será que essas pessoas sêniores não travam muita inovação? E será que com essas aposentadorias, com essas saídas, não vai ter mais mudanças em One Piece, empurradas por essa nova geração e por esses jovens? E quem sabe até não empoderados pelo Oda, que não para de escrever, por exemplo, o Garp falando que tem que largar o velho e salvar o bebê, larga o idoso, salva a criança. Tudo isso bate pra mim. Então, vamos ficar de olho. Se vocês verem uma mudança mais radical nos efeitos sonoros de One Piece agora, vocês ouviram aqui em primeiro lugar. Aqui é a alta cúpula de One Piece. E pra finalizar, pegou fogo. Simplesmente aquela área de gravação onde está sendo gravada a terceira temporada do live action de One Piece teve um incêndio em um dos seus estúdios. Não foi especificamente onde One Piece estava sendo gravado, mas de fato aconteceu e, segundo reportado, teve que parar o dia de gravação. O Phil Peace fez um tweet original com até um story que o McKenny, que faz o Zoro, postou com o incêndio, e ele falou que a produção ia ter que ser pausada. No entanto, a Emily Rudd, a nossa própria atriz que faz a Nami, já veio ali corrigindo, falando que não pausou a produção, que eles só tiveram que parar no dia e sair um pouco mais cedo, garantindo a segurança 100% de todos. Até porque o departamento de bombeiros da cidade do Cabo, ali na África do Sul, estava trabalhando duro para que eles pudessem voltar ao trabalho o quanto antes. Então, o fogo ficou controlado, já voltaram à produção, tudo certo, essa notícia já é um pouco antiga, mas foi uma coisa interessante que aconteceu aí no mundo de One Piece, um leve sustinho. Para finalizar, o atacante do Tottenham, Dominique Solanke, meteu um gol contra o Borussia Dortmund e simplesmente comemorou fazendo o Gear 50 do Luffy, ele dando uma risada, botando a mão na barriga, bem icônico. Esse cara é brabo, ele faz várias comemorações de anime, já fez o Eren, já fez o Gojo, já fez de Narutinho, já fez até o Toby com máscara ali, né, o Obito, ele já fez, um cara é brabo, e agora ele meteu o de One Piece, já tinha feito do Gear Second também, então, trazendo aqui pra vocês, muito legal. Se eu fosse jogador de futebol, com certeza ia meter um gol e fazer um Gear 50, um Gear Second, fazer a dancinha de Nika, sei lá. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve e trazer o máximo de notícias pra vocês. Falamos do anime, falamos do live action. Só não falei do mangá, tá? Não vai ter break semana que vem o mangá. Toma essa, quente. Linkzinho na descrição. Deixa o like, se inscreve. Hoje, se você tá vendo isso na terça-feira, dia 27 de janeiro, é meu aniversário. Então, se quiser deixar um salve aí, muito obrigado. Mas, em especial, quero dar parabéns pro Lipe, porque o aniversário dele foi dia 25. Nesse domingo, a gente fez uma live de aniversário dia 26 e foi muito legal. O Lipe é maravilhoso, meu grande, grande amigo. Parabéns, meu bro, feliz aniversário. E tamo junto. Galera, é isso. Um beijo, um queijo. É nóis e é isso, galera. Valeu. Pó de palha secreto. Parabéns pro meu amigão, pro meu bro Lipe. Buffet de hotel, porradaria come, né? Impressionante, tem umas semi-férias lá. Peguei um buffetzinho bom demais, mas ao mesmo tempo a porrada come no buffet, é duro. Cara, eu vi assim, geral pedindo, faz o refil do peixe, faz o refil do peixe, faz o refil do peixe. Vai a mulher, trabalha, trabalha, faz o refil do peixe. Bota lá bonitinho, a travessa de peixe, um monte de filé de peixe gostoso e tal. Cara, vem um desgraçado, começa a meter aí o pegador no peixe, e aí ele vira o peixe, ele mexe no peixe, ele destrói filé e tal. E quando eu vi, o cara tinha destruído uns 8 filés de peixe pra pegar um. Puta merda. Então deve ser duro trabalhar no buffet, porque comer já é duro. É isso, galera. Pode parecer secreto. Um beijo, um queijo e valeu!